Boa noite, peço desculpas por esse probleminha técnico que nós tivemos. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos à cerimônia de abertura da 10ª Semana da Química, que nesse ano tem como temática os direitos humanos em foco, entrelaçando ciências naturais na busca por justiça e equidade social. Esse evento tem o objetivo de analisar a importância da educação em direitos humanos e suas intersecções com as ciências naturais, como meio para fortalecer práticas cidadãs e reduzir desigualdades por meio da formação e promoção de diálogos entre a comunidade acadêmica e distintos setores da sociedade civil. A 10ª Semana da Química é um evento promovido pelos cursos de graduação em Química do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, com o objetivo de integrar estudantes do ensino técnico, graduação e pós-graduação, professores e professoras do ensino básico, técnico e superior, profissionais da área da química e a sociedade em geral. Em nome da Comissão de Eventos e Comissão Organizadora da 10ª Semana da Química, agradeço a participação de vocês e esperamos que possam aprimorar sua formação técnica e científica em relação à química, além de ampliar o repertório formativo no que tange às temáticas de direitos humanos e justiça, educação de qualidade e equidade de gênero. Hoje à tarde, tivemos a divulgação de vídeos produzidos por discentes e docentes dos cursos de Química, explicando seus projetos e suas pesquisas desenvolvidas no âmbito dos nossos cursos. Esses vídeos estão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube. Eu convido vocês a assisti-los novamente nos próximos dias. Nesse momento, passaremos aos pronunciamentos da mesa de abertura da 10ª Semana da Química do ICEMP-UF. Convido a diretora do ICEMP, professora doutora Rosiana Maria Nascimento de Assunção, para o seu pronunciamento de abertura. Seja bem-vinda, Rosiana. Obrigada, Zé. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que nós aqui da Direção do Instituto de Ciências Exatas e Naturais de Pontal damos início à 10ª Semana da Química, um evento que simboliza a dedicação e o compromisso dos cursos de Química da nossa unidade acadêmica. Nossa programação ganha um significado especial a explorar o tema Direitos Humanos em Foco em relação às ciências naturais na busca por justiça e equidade social. Esse encontro não é apenas uma celebração dos avanços e das descobertas do campo da química, mas também uma oportunidade para aprofundarmos nossas reflexões sobre o papel das ciências naturais na promoção de uma sociedade mais justa. A ciência, quando aliada aos direitos humanos, tem o poder de transformar realidades, eliminar barreiras e proporcionar crescimento coletivo. Durante a semana, vocês terão a oportunidade de participar das atividades, compartilhando suas experiências e visões de como integrar práticas científicas à promoção dos direitos humanos. Esperamos que esse momento sirva de inspiração para todos nós, sermos agentes de mudança, rompendo paradigmas e construindo pontes entre o conhecimento científico e as necessidades sociais. Agradecemos a cada um de vocês pela presença, pelas contribuições e por todo o aprendizado que esses momentos nos trarão, como inspiração e colaboração. Sejam bem-vindos à 10ª Semana da Química e tenhamos todos uma experiência enriquecedora. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosana. Neste momento, convido a coordenadora de extensão do ICEMP, professora doutora Luciana Karen Calabria, para o seu pronunciamento. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Quero agradecer, em nome da Coordenação de Extensão e do Colegiado de Extensão do ICEMP, a participação nessa mesa redonda. Fico muito feliz por poder participar deste importante evento, que vem mantendo sua periodicidade, por isso estamos aí na 10ª Semana da Química do ICEMP-UF. Poderia aproveitar esse tempo para trazer para vocês números e a importância, a relevância do curso de Química dentro da métrica do ICEMP em relação à extensão.
Porém, acho importante a gente ressaltar as contribuições da Semana da Química do ICEMP-UFO, juntamente com as diretrizes, os princípios, os objetivos da extensão universitária. Então, para aqueles que estão participando, né, como extensionistas ativos e extensionistas passivos, que são aqueles que estão somente assistindo e participando, é importante que vocês conheçam, né, essa extensão no formato de uma interação dialógica da comunidade acadêmica, que é o que esse evento vai fazer, né? Trazer o diálogo, a troca de conhecimento, a participação, contato com questões sociais contemporâneas, que é exatamente o tema desse evento. A importância desse evento para a formação cidadã dos nossos estudantes do ICEMP, que fazem parte da equipe organizadora. É importante que esses alunos, que esses discentes, né, alunos e alunas estejam participando cada vez mais dessas ações, não só como ouvintes, mas também como a organização, que vai trazer essa vivência dos conhecimentos de modo interprofissional, interdisciplinar. E, por fim, a questão das articulações entre o ensino, pesquisa e extensão, que se ancoram nesse processo pedagógico único, interdisciplinar, educativo, científico, social, cultural, político, né, que é acobertado por toda a 10ª Semana da Química, que vem sendo prevista para esse ano. Representando então a coordenação de extensão, eu desejo a todos que aproveitem a troca de saberes que será oportunizada na 10ª Semana da Química entre a UFO e a comunidade externa. Desfrutem. Obrigado, professora Luciana. E antes de seguirmos com a programação dessa noite, eu gostaria de fazer alguns avisos sobre a 10ª Semana da Química aqui do ICEMP. Hoje nós temos a palestra da professora Bruna Fari e do professor Roberto Dalmo, nosso ex-professor aqui do campus Baldal, né, que dialogarão acerca dos direitos humanos no Antropoceno e a educação em Química. Amanhã, às 14 horas, será a vez das professoras Denise de Souza e Ingrid De Rossi, da UFTN, com a mesa redonda intitulada Corpos Femininos nas Ciências, às 14 horas, aqui pelo YouTube também. E às 19 horas, teremos a mesa redonda de encerramento, intitulada Relações Étnico-Raciais e Saberes Interculturais, Interfaces com a Educação Química, com a professora Marina Novo e os professores Juliano Pinheiro e Paulo Pinheiro. É importante lembrar a vocês acerca da importância de preencher o formulário de inscrição, que será disponibilizado no chat e na descrição desse vídeo. Da mesma forma, seguir o nosso canal aqui no YouTube e a nossa página no Instagram, que é o @equimicaicemp. Agora, convido a discente Natália Gouveia, do curso de licenciatura em Química, e Renato Gomes, do curso de bacharelado em Química, para apresentar os nossos convidados da noite. Sejam bem-vindos, Natália e Renato. Passo a palavra para vocês. Obrigada, professor José. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Natália Gouveia, sou graduanda do curso de licenciatura em Química, da UFO, Campus Pontal. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos e todas nesse encontro. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 10ª Semana da Química. Desejamos que todas as atividades previstas na programação sejam proveitosas para todos e todas. Neste momento, passaremos a composição da palestra de abertura intitulada Direitos Humanos e no Antropoceno e na Educação em Química. Dando início à palestra, contaremos com a presença da professora Bruna Fari e do professor Roberto Dalmo Bararo Lima de Oliveira. Bom, a professora Bruna Fari, educadora, pesquisadora de destaque na área do ensino de Química, formada na licenciatura em Química pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, UTFPR, em 2015, obtendo o título de mestre e doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, em 2017 e 2021, respectivamente. Sua pesquisa de doutorado focou na educação química no Antropoceno. Atualmente, a Bruna é professora adjunta e coordenadora adjunta do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas, PEL.
onde também atua no programa de pós-graduação em Química. Ela é membro ativo de 3 grupos de pesquisa, o grupo de estudo em Educação Científica e Culturas, GECC, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Química, LEPEC, e o Laboratório de Ensino e de Química, LABEC. As linhas de pesquisa da professora Bruna incluem estudos culturais das ciências, educação em direitos humanos, estudos de gênero e diversidade no ensino de química e ou ciências, além de temas como experimentação no ensino e educação ambiental. A sua atuação vai além da sala de aula, envolvendo-se em projetos que promovem uma educação inclusiva e crítica, abordando questões contemporâneas como a diversidade e o meio ambiente. A professora Bruna também tem contribuído significativamente para a formação docente, participando como colaboradora em diversas disciplinas na UEL e desenvolvendo projetos que visam a inovação pedagógica. Entre suas iniciativas, destaca-se o projeto Química Nômade, que visa promover mostras científicas nas escolas, permitindo a troca de saberes entre estudantes da educação básica e educação universitária. Com um histórico robusto em pesquisa e ensino, a professora Bruna Fari se destaca não apenas por sua formação acadêmica, mas também pelo seu compromisso com a educação transformadora e inclusiva. Sejam bem-vindos, professor Roberto Dalme, professora Bruna Fari. É com muita alegria que recebemos cada um de vocês como parte integrante da programação do nosso evento. Neste momento, eu passo a palavra para o meu colega Renato para seguir com a apresentação do professor Roberto Dalme. Boa noite a todos e a todas. Como dito pela Natália, a apresentação do Roberto Dalme. É uma honra contar hoje com a presença do professor, um educador pesquisador com vasta experiência e contribuições na área de educação, principalmente em Química. Formado em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Fluminense e mestre e doutor na área de Ciência, Tecnologia e Educação, ambos pelos Cefet e RJ, tendo ênfase nas áreas de Educação e Direitos Humanos. Roberto conta com uma trajetória diversificada, tendo atuado como professor em diversas universidades, sendo a Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal, sua instituição de atuação durante os anos de 2017 a 2019, e desde então atua como professor na Universidade Federal do Paraná. Atua também como coordenador da Coleção Cultura, Direitos Humanos e Diversidade na Educação e Ciência, e nos programas de pós-graduação em Educação e Educação em Ciência e Matemática, com os temas de Estudos Culturais da Ciência e Tecnologia, Relações entre Ciências, Artes e Filosofia. Sua contribuição na pesquisa é diversificada, indo da criação de novos jogos didáticos até a produção de livros visando novas abordagens no ensino. Possui algumas menções em sua carreira, como é o caso da menção honrosa ao projeto Escola de Inclusão, pela Secretaria de Educação de Caxias, e o 3º lugar na 13ª Semana de Monitoria pela UF. Recentemente tem se dedicado a estudos em teorolinguística e atuado como tradutor na obra A Máquina Classificatória de Humanidades, Escritos Experimentais. Hoje temos a oportunidade de aprender com o professor Roberto e explorar as perspectivas e experiências que ele trará para essa discussão. É importante destacar que, ao longo dessas apresentações, os participantes possam fazer perguntas no chat e as perguntas serão direcionadas para os palestrantes ao final das explanações. Nesse momento, passamos a palavra para o professor Roberto e para a professora Bruna. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bruna. Tudo bom? Bem, por aí. Beleza. Então, vamos fazer nossa apresentação. Aí você começa, eu vou fechar a câmera e porque também vai ter o slide, e depois eu abro a câmera e aí depois a gente fica junto aqui na tela. O que você acha? Acho certo. Maravilha. Então, só confirmando aqui, deixa eu ampliar a minha
tela cheia, vocês conseguem visualizar aqui a apresentação? Eu tô visualizando. Sim, Então, fechou, então, bora lá. Então, gente, novamente aí, boa noite, né, a todos e todas que estão nos ouvindo aí. Inicialmente, gostaria de agradecer, né, a 10ª Semana da Clínica da UFO, né, pelo convite, né, a gente poder ter esse espaço de debate e diálogo, né, com vocês e a respeito da educação química, né, junto com essas temáticas tão contemporâneas e necessárias. Então, agradeço aí, agradecemos, né, pela oportunidade, pelo espaço de estarmos aí hoje à noite conversando com vocês um pouquinho. Fiquem à vontade, então, né, para fazerem perguntas, colocações, sugestões, apontamentos, né, porque a ideia é que a gente dialogue, certo? Bom, então, dando início aqui a nosso diálogo de hoje, né, pensando aqui um pouquinho junto e da Mandy Barker, ela é uma artista plástica e ela retira material do mar para compor as obras dela. E aí aqui essas duas imagens, né, seguem com uma frase, no mínimo é um pouco incômodo, né? E a frase é a seguinte, né? Quais rastros deixamos para os paleontólogos do futuro? Então, pensando que esses materiais que estão aqui já são materiais que estão há um tempo existindo e que tendem a existir muito mais do que a nossa própria compreensão, né, temporal e espacial. Então, convido vocês a pensar conjuntamente, né, que rastros que a gente deixa, então, para esses paleontólogos, né, para esses profissionais que no futuro vão estar escavando os registros que a gente deixa. E aí, começando então com essa provocação, trago outra pergunta para que a gente possa pensar, né? Quais os impactos das atividades humanas no planeta? E aí basta a gente abrir as notícias para identificar esses impactos, né? Seja no Brasil, seja no mundo, espalhados por aí, a gente consegue observar vários desses impactos, vários desses registros dessas atividades nós desempenhamos aqui nessa terra comum, né, que nós chamamos de planeta. E aí, pensando então um pouquinho no Brasil, a gente trouxe aqui uma pesquisa recente, né, e vocês podem observar aqui essas rochas, né, encontradas na Ilha de Trindade, no Espírito Santo, que vem da pesquisa da Fernanda, da UFPR. Ela pesquisa, então, como que essas rochas, elas agregam, então, material plástico, né, os microplásticos que estão aí, né, imersos no oceano e constantemente em encontro com essas rochas dessa ilha, que é uma das ilhas que fica mais distante em termos, né, da costa brasileira, né? E ela foi fazer então a pesquisa dela lá nessa ilha. E aí algumas coisas para a gente ir pensando juntos, então, né? E aí trouxemos aqui algumas definições, né? Então as rochas, elas são uma associação natural de minerais em proporções definidas. Esses minerais, então, eles são sólidos, né? Também entendidos como naturais, com arranjos atômicos ordenados e composições homogêneas e definidas. Entretanto, ao encontrar então esses fragmentos de plástico junto a essa composição, a essa associação natural, os pesquisadores, né, a Fernanda, eles questionam, né, poderiam então essas rochas, né, ao serem formadas por fontes não naturais, ainda serem consideradas rochas? Então, bom, será que o que a gente considera natural é aquilo que não foi manufaturado pelo ser humano? Ou seria, então,
a rocha continuaria a ser natural, mesmo formada por um produto não natural, como plástico, ou seria o plástico também um produto natural, por mais que tenha sido manufaturado, né, pelo ser humano. Então, aqui a gente tem uma pesquisa que já demonstra mínimo um dos impactos das atividades humanas no planeta Terra. A gente observa aí a cada dia, né, notícias de que foram encontrados microplásticos em vários órgãos, agora inclusive num dos mais protegidos, né, do nosso corpo, que é o cérebro, né, então estão aí infestados, né, de plásticos por aí, ou seja, decorrente, né, do nosso uso, né, do nosso impacto no planeta. E aí um autor, né, o Timothy Morton, ele vai chamar então o plástico de um superobjeto, justamente porque esse tipo de material ele está para além, né, da nossa compreensão espacial e temporal de existência, né, desde que estão aí estimados 450 anos para a decomposição desse tipo de material na natureza. E aí, lembrando, né, que o termo plástico surge lá no início da década, no início do século XX, né, em 1909, e ele surge com uma intenção de ser um substituto de compostos naturais, né, principalmente para as bolas de marfim, né, as bolas de bilhar. E aí, posteriormente, então, o plástico passa a ser um substituto do vidro, da madeira, do aço, né, obtido aí através de reações de poliadição, polimerização, policondensação, né. Então, vejam, ele surge com a intenção, né, a orgânica, né, com a intenção de que ele seja um substituto para um produto natural. E aí, pensando nessa pesquisa que a gente relatou agora, como que a gente então entende, né, esse material, ele surgiu como um substituto para um composto natural e agora está junto a também uma rocha que é entendida também como, né, um agregado natural. E aí, então, essas rochas, né, que passam a incorporar o plástico em sua estrutura, que até então é mineral, natural, né, ele passa a ser um exemplo de como que essa ação humana interfere nessa geohistória desse espaço que nós chamamos de planeta Terra, né. E aí, geohistória, justamente então, porque rochas, né, esse tipo de material tem a capacidade que até então se depositar em estruturas geológicas da Terra, né, a ponto de, quem sabe, então, contarmos essas histórias que os paleontólogos definem. Então, por isso que tem esse termo, né, nessa geohistória. Então, esses materiais passam a contar uma história através, então, dessa geologia da Terra, né, dessa estratificação que esses materiais, ao longo do tempo, né, podem ir sofrendo. E aí, por isso que, quem sabe, esses materiais, então, sejam lá no futuro encontrados por esses paleontólogos. E aí, dentro da nossa área, né, da área da química, já tem algumas pesquisas que trabalham com esse conceito do antropoceno, né, então, vale ressaltar, né, que antropos vem da ideia de homem, né, e seno vem da ideia dessa época geológica, dessa era geológica, que ainda está num momento controverso em termos de se estamos ou não nessa época geológica, nessa era geológica, né? Alguns autores cientistas vão afirmar que sim, outros que não. Por isso vejo que é muito importante a gente saber se aterrar nessa discussão, né? Saber então o que está acontecendo dentro dessa controvérsia científica, né? E aí alguns pesquisadores já têm inclusive levado isso para o espaço educacional, como vocês conseguem observar aqui nesse recorte de um artigo da Química Nova na Escola, né? Uma revista clássica da nossa área, principalmente da área da ensino de química, né? Com o título A Educação Ambiental na Praxis do Antropoceno e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, alguns pontos de
de discussão acerca desse artigo, né? Primeiro que os autores, então, eles vão mencionar essa questão, né, que mesmo que ainda a gente não, né, que o debate ainda esteja acontecendo, se estamos ou não nessa época dos humanos, né, essas discussões relacionadas ao antropoceno são de grande valor, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade, né, como uma tentativa, talvez, de compreender que as nossas ações, a gente deve se responsabilizar por essas emoções, né. Claro que daqui a pouco a gente vai questionar se serão todos os seres humanos que fazem parte, né, dessa lógica, esses humanos, e colocam então esse novo debate a ser discutido. E aí ainda no artigo, os autores vão trazer um outro conceito que é muito utilizado dentro da teorização do antropoceno, que são os tecnofósseis. Então, por exemplo, plástico, alumínio, concreto e os testes nucleares, eles entram como os tecnofósseis, ou seja, artefatos tecnológicos que ficam como registros nessas camadas estratigráficas do planeta Terra. E aí, junto com esses tecnofósseis, né, os autores também apontam, né, o dióxido de carbono aí também como um ator nessa rede, questões ambientais, né, que teve aí um aumento, né, devido ao uso, à manufaturação de produtos que os humanos, né, fizeram. Outro ponto interessante que esse artigo vai trazer é que nas considerações finais, lá nas conclusões do próprio artigo, eles deixam uma mensagem de reflexão de como que a gente pode lidar então com essa questão, né? Como que a gente pode provocar outras reflexões. E aí eles trazem, né, a questão dos povos originários, devido ao modo como que essas culturas, né, e esses povos lidam com a Terra e habitam a Terra, né? Muito mais do que lidar com a Terra, é habitar a Terra, né? E aí tem inclusive um vídeo do Ailton Krenak que ele fala assim que o problema não é a forma, não é a gente habitar a Terra, né? O problema é a forma como nós estamos habitando. Nós estamos habitando este planeta e nós estamos perdendo alguns companheiros de viagem. Quem são esses companheiros de viagem? São os outros, né? Os outros, os animais, né? Vários grupos, né, de animais que estão entrando em extinção, e aí a gente está eliminando os outros, né? E por vezes parece que talvez não tenha uma solução, talvez uma solução fácil para um problema difícil como esse, de fato não há de ter. Mas por vezes é difícil encontrar horizontes para se pensar, né? Como que a gente pode lidar então com toda essa questão, né? Os povos originários estão lidando com isso já há muito tempo. Eles já enfrentam fins de mundo há muito tempo e já mostram modos de habitar a Terra há muito tempo. Então, esse artigo em específico, né, um artigo recente, se não me engano, 2023, eles vão concluir com a ideia de que a gente precisa, então, ser aprendizes da sabedoria da Terra, levar em consideração a dinâmica do devir e dessa transformação contínua, né? Então, aí eles trazem a ideia de a gente então, olhar para esses povos originários como que eles habitam a Terra, para que então talvez a gente possa pensar em outros modos de estar aqui onde estamos, né? E sobre a importância então de a gente nomear. Então, até agora a gente está falando sobre antropoceno, né? Então, a centralidade ela está ali no humano. Mas alguns autores e autoras vão discordar disso aí um pouquinho. Eles vão dizer, bom, existem outras formas, outros modos de nomear o que nós estamos vivendo. Então, para alguns autores vão chamar de capitaloceno, em que eles vão compreender, então, que a questão está muito mais relacionada ao modo de vida capitalista, né, ao modo do sistema econômico, né, não só econômico, mas o modo de vida capitalista, né? Então vamos chamar aí de capitaloceno. Outros autores, né, vão chamar então de plantagoceno, devido então, né, à origem das plantations, né, principalmente com o movimento
da colonização, né, dos modos de habitar a Terra. E aí tem a dona Harley, que é uma pesquisadora excêntrica, né, por excelência, que ela vai falar então do tal do Cultuoceno. A ideia dela é justamente borrar essas fronteiras entre o animal humano e não humano, né, e junto à tecnologia, né? Então, também relacionando aí ao mesmo tempo, né, as discriminações de gênero e raça. Então, ela vai trazer nesse artigo dela outras formas de a gente nomear. E aí vocês podem estar se perguntando agora qual que é a importância de a gente nomear. Bom, quando a gente nomeia algo, a gente está relacionando esse algo com uma responsabilidade, né? Então, a gente vai responsabilizar o quê? Os humanos, pelo modo como eles consomem, mas aí será que seriam todos os humanos que estão habitando a Terra desse modo e estão deixando esses rastros que falam todo mundo futuro? Seria então o capitaloceno, ou seja, o modo de vida capitalista que tem dessa lógica, né, desses atravessamentos e dessas capturas de cunho econômico, né? Ou seria então o plantagoceno, né, que aí a gente faz um retorno lá desde da época da colonização, né, dos portugueses e espanhóis, em modos de habitar a terra, né, de escravizar pessoas e, consequentemente, também, né, de uma longa cadeia de intoxicações por meio de, né, produtos químicos utilizados, então, para a agricultura extensiva, né, para as monoculturas, que é uma das características, inclusive, das plantations, né. Então, a importância da gente nomear esse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento que está relacionado, então, a essas questões ambientais que a gente tem evidenciado cada vez mais, né, e também a outras questões, como veremos a seguir, inclusive questões de cunho, né, social e racial. E aí, quem vai falar sobre isso é o Malcolm Ferdinand, nesse livro Uma Ecologia Decolonial, pensar a partir do mundo caribenho, e ele vai fazer uma crítica a esse termo antropoceno. Então, ele vai falar que esse termo ele oculta as desigualdades socioeconômicas e as dominações políticas que causam a crítica da destruição ambiental. Para esse autor, esse termo, antropoceno, então, ele vai suprimir algumas discussões que são importantes para a gente pensar, então, nessa questão ambiental, nas questões ecológicas. Então, ele coloca que por trás dessa grande narrativa global do antropoceno, porque esse termo, antropoceno, ele é um termo que colou muito bem, não só na química, mas em vários outros campos de saber. Esse termo é muito utilizado. Então, a gente encontra pesquisas com esse termo na administração, na química, né? Mas nos estudos do clima, nos estudos da economia, enfim, diversos campos de saber utilizam esse termo. Então ele vai trazer essa crítica, e por trás dessa grande narrativa do antropoceno, ou seja, de um homem que perturba os equilíbrios ecossistêmicos, né, e que paradoxalmente seria também a panaceia, né, ou seja, o desfecho para tais desequilíbrios, né, essas catástrofes são percebidas e narradas a partir de um centro geográfico e temporal, né, que é o oikos colonial. Então ele vai criticar esse termo por ser um termo muito colonial. E por que ele vai trazer esse termo quanto colonial? Bom, para a gente entender um pouquinho mais do que o Malcolm trata no livro dele, criticando esse termo, a gente traz aqui um dos capítulos, um recorte dos capítulos desse livro que nos chama muita atenção. O título é A Química dos Senhores. E aí, se vocês olharem nessa primeira imagem, aqui, que parece uma imagem de fundo do Windows, né? Um mar muito azul, um lugar muito bonito, né? Esse lugar aí é a tal da ilha de Martinica, onde o Malcolm parte para falar dessa questão ambiental. E nessa ilha,
foi muito utilizado para a plantação de bananas a flor de cona. E aí, nesse QR Code, né, os químicos e químicas de plantão podem acessar aí, né, a ficha desse composto químico, né, cheio de cloro na sua molécula, né, e vocês podem observar, então, aí, quais são as informações, né, a exposição e os efeitos que essa substância causa à saúde. Então, ela pode causar aí questões tanto no sistema nervoso central, no fígado, alterações hepáticas, o efeito de exposição a longo prazo, por exemplo, né? Pode causar dermatites, efeitos endócrinos, né, nos hormônios, possivelmente carcinogênica, na reprodução, pode afetar a reprodução dos seres humanos, né? E ela foi uma molécula muito utilizada, né, desde o início, composto, né, dos agroquímicos, foi muito utilizada e ela ainda continua a ter seus efeitos, né? E ela pode produzir toxicidades para as vidas que habitam ali, vidas humanas e não humanas, né, por dezenas e até centenas de anos. Tá? Uma molécula aparentemente, né, sem nenhuma intenção política, cultural, social, mas que com o uso dela intoxicou aquela região, né, teve um impacto naquela região e vai continuar a ter um impacto aí por dezenas e centenas de anos. E aí ainda nas discussões que o Malthus faz, ele vai falar sobre o porão do antropoceno e os seus desdobramentos, né? Então, ele vai fazer uma leitura, né, decolonial desse termo, né? Ou seja, ele vai fazer uma leitura por meio das lentes de quem sofreu com a colonização. E aí ele vai falar, então, do porão do antropoceno, ou seja, das pessoas que ficam escondidas nesse termo, né, nesse termo do antropoceno, nesse conceito do antropoceno. E aí ele vai falar que as buscas das minorias por igualdade, por justiça social, elas estão confinadas nesse porão inaudível do antropoceno. Então ele vai falar que esse porão, ou seja, essa dificuldade de poder falar, se mostrar outras realidades socioeconômicas e outras realidades sanitárias, é um motivo para que a gente, então, encontre um termo melhor que esse termo do antropoceno. É por isso que ele vai chamar de uma ecologia decolonial, ele vai para outro caminho. E ele vai relacionar muito a ideia, então, do Plantagecento. Então, aí ele coloca que os zoicos dos outros, com outras realidades socioeconômicas e sanitárias, outras temporalidades genealogistas, são ameaçadas muito antes da catástrofe ambiental. São escondidas nessas narrativas, assim como na narrativa do antropoceno. Então ele vai entender que não tem como separar, isso é muito importante para ele, ele vai entender que não tem como separar a questão ambiental da questão colonial e racial. Então, ele vai entender que a crise climática, que essa questão climática, ela começou há muito mais tempo do que a gente imagina. Porque para os autores do antropoceno, esse termo, né, ou a ideia, ou a hipótese do antropoceno surge principalmente, né, com o uso e os testes de bombas nucleares, então que antes não tinha esses materiais radioativos, né, antes desses testes, então ali a gente já tem mais um marcador, que seria suficiente para a gente pensar, então, quando que começou essa época dos humanos, né. Entretanto, esses autores não levam em consideração esses modos coloniais de habitar a Terra, que para esse autor, para o Malcolm Ferdinand, seria aí que teria o início, então, essa catástrofe ambiental. Ou seja, a catástrofe ambiental para esse autor teria início no momento em que foram retiradas pessoas, seus habitats, suas terras, né, e levadas de forma completamente violenta
para uma outra terra, para ali então serem escravizadas, exploradas e fazer o mesmo com a terra. Então, ele vai fazer essa crítica ao termo do antropoceno e pensar, então, quando que pode ter sido a origem ou o início dessa questão da catástrofe ambiental. E aí ele vai trazer como uma possível, né, solução não, mas como um possível caminho, desdobramento, né, o aquilombamento, né, enquanto uma prática que os escravizados realizaram ao escapar das plantations, né, para sobreviverem para fora desse mundo colonial, dessa lógica colonial de exploração do outro, né, e da natureza. Então, ele vai propor esse tipo de crítica e pensamento, né. E aí vale trazer aqui o prefácio do livro, que foi feito pela Angela Davis, né? E aí ela vai falar sobre o livro, enfim, e aí bem no finalzinho do prefácio ela menciona que ele, né, o Malcolm, reconhece então a importância de novas perspectivas, novas trajetórias e novas formas de imaginar futuros, né, nos quais as toxicidades químicas e biológicas, incluindo inseticidas como a clorofona, lado a lado com o racismo e a misoginia, não mais poluam nossos nervos futuros. Então, veja, aqui, de novo, ela traz a clorofona. Bom, é uma molécula química que, por si só, é uma molécula, né? Mas quando a gente coloca ela, então, em um determinado contexto, ela já tem outro relevo, ela já tem outra pegada política em termos, né, dos seus usos e dos seus impactos. E aí a gente levanta ainda alguns questionamentos, né? Então, como que a gente pode ensinar química levando consideração esse cenário do antropoceno? Seriam todos os humanos responsáveis por esses impactos planetários? E ainda, como que a gente pode politizar e tensionar o conceito de antropoceno? Pensando nisso, então, né, junto com a professora Fernanda Lima e o Roberto Dalmo, a gente tem teorizado aí acerca de uma educação química menor, para pensar nesse problema. Certamente não teremos muitas soluções, né? Como disse para vocês, não existem soluções fáceis para problemas complexos. Mas aí é uma tentativa nossa, é um caminho nosso que a gente encontrou. Então a gente tem pensado nessa educação química menor para lidar também com essa questão do antropoceno. No que constitui, então, essa educação química menor? Ela parte, então, de uma desterritorialização dessa química moderna colonialista, ou seja, de retirar essa química da onde a gente comumente a observa, né? Então, entender esses outros processos, essas outras formas de olhar para como a química chega até nós e como que a gente cria moléculas como a clorofona e coloca elas para jogo. Aí uma ramificação política, né, e o recurso ao agenciamento coletivo. Então, desses 3 pontos, nós pensamos aqui em 6 rastros para, então, conceber essa educação química menor, né? Então, o primeiro rastro passa por uma educação química menor que ela é desejante, né? Então, que ela passa pela ordem do desejo, né? Se não há desejo, não há como a gente aprender a discutir e refletir sobre essa ciência, sobre essa educação em química, né? Um segundo rastro, então, que é uma química menor, ela é rizomática, né? Ela é horizontalizante com afecções sociais, políticas, ambientais, e aí com outras afecções, com outras conexões, né? Por isso que ela é rizomática, ou seja, ela não se limita em termos do que ela pode se conectar para poder tratar de uma questão, para poder tratar de um problema. Um rastro 3, então, ela é coletiva e micropolítica, né? Afinal de contas, uma das teias do capitalismo é justamente a própria individualização, né? Porque a gente sabe que no coletivo a gente tem mais força, a gente tem como exigir, né? Por exemplo, um exemplo aqui da força coletiva é o que aconteceu com o uso dos organismos geneticamente modificados na França, né? Nos únicos lugares onde é proibido o uso dos OGMs, né? Dos organismos geneticamente modificados. E quem exigiu isso foi a população. Então, após a população
ter conhecimento disso, ela foi lá e coletivamente exigiu que na França, então, não se utilizasse esse tipo de alimento, né? Com o rastro 4, então, essa educação química ela é destruturalizadora dessas noções industriais, né, que contribuem para a poluição química no antropoceno. Então, a gente busca pensar em outras lógicas, né, de transformação química, de compreender como que a química está muito, né, a favor da indústria, né, principalmente aí, depois ali da química orgânica, né, em que a química se torna então muito atrativa para a síntese de novas coisas, né? Então, como que a gente pode pensar uma educação química relacionada a essas noções, né, industriais, junto com a poluição que esses produtos ou que essas noções trazem diante do antropoceno? Por isso ela é uma química inconformada. E um último rastro aí, que é uma educação química menor, ela não é mercadoria, né? Ela, pelo contrário, né? Ela não está à venda, né? E aí agora, passar a palavra para o Roberto Dalva, para ampliar as nossas conexões aí em relação a esses estudos que nós temos desenvolvido e ao que a gente tem coletivamente pensado. Maravilha. Eu então vou dar continuidade, né, na fala da Bruna, e aí vou te passar. Um grande ponto que a gente tem questionado, né, e aí já entra no segundo texto que a gente produziu, né, Fernanda, Bruna e eu, um trechinho desse texto que vai tratar o rastro desejante com maior ênfase. A gente vai falar um pouquinho dessa química industrial como produtora desse inconsciente colonial capitalista. A química ancorada nos princípios de modernidade, nos princípios que partem dessa Europa, ela vai incorporar muitas vezes, ou quase que inconscientemente, o princípio da indústria, né? Então, uma tentativa de pensar essa química para muitos, pensar a química do ponto de vista industrial. E aí, quando você coloca as coisas na escala industrial, né, o nível de complexidade aumenta. Eu acho que é interessante a gente pensar isso. Se a gente pensa nesse plástico, né, como a Bruna citou, que ela começa numa tentativa de substituir bolas de marfim, você pode pensar de imediato, né? Bola de marfim vem do elefante. O elefante tem que morrer para que o marfim seja extraído. Aí você fala, vou matar um elefante para um bando de burguês jogar sinuca. Então pelo menos é melhor, né, ter o plástico para que o pessoal jogue sinuca. E aí isso vai escalando. Essa tentativa de escalar é algo muito inerente da indústria. Para você conseguir ter lucro, você vai precisar construir soluções que vão ser vendidas para a maior quantidade de pessoas possível. E aí a gente tem, e hoje, tem microplástico na cabeça da gente, no nosso pulmão, na nossa barriguinha. Então, como pensar essa química? Um negócio que é fundamental a gente pensar, porque se a gente entende a ciência química como uma ciência da transformação das substâncias, a quem pertence a capacidade de gerenciar essa transformação. Se desde muito tempo de antiguidade, né, de Antigo Egito, para a gente traçar algum paralelo histórico aqui, você já tem relatos de transformação de substâncias, né? E outro, não apenas a espécie humana consegue ou utiliza a transformação de substâncias para manutenção da vida. Então, por que essa química vinculada
uma matriz eurocentrada, né, que é base para um capitalismo. Se a gente for pensar nessa indústria química, quantos bilhões de dólares não são movimentados, né? E aqui é sem um maniqueísmo de dizer, então a química industrial é ruim ou a química industrial é boa. Aqui eu não queria esse maniqueísmo, eu queria que a gente pensasse sobre os processos, né? A gente tenta questionar esses processos. Quando que a transformação das substâncias, a gestão dessa transformação e dessas substâncias virou uma moeda de troca para os nossos modos de vida se estabelecerem assim como são hoje. E de que forma esses modos de vida estabelecidos como estão hoje, e obviamente que não são para todas as pessoas que vivem nesse mundo de maneira igual, mas da forma como ela está hoje, como que ela produz esse mundo que para muitos e muitas está chegando a um esgotamento. Eu acho que é essa série de questionamentos que a gente precisa ter em mente aqui. E aí, pode passar, beleza? Eu vou tentar fazer uma fala que ela vai focar um pouquinho mais na prática. Na prática no sentido de que a Bruna construiu essa base teórica e eu vou lançar essa fala para o campo da educação química e para pensar essas questões, tá? Então, como criar ações que sejam interessantes didaticamente ou que reverberem com estudantes esse tipo de discussão. Então, próximo, por favor. Então, uma figura que para mim é fundamental para esse tipo de discussão é a figura do zumbi. O zumbi, que eu acredito, eu não tenho aqui a dimensão da plateia, né? Mas eu acredito que todo mundo que está na plateia, ou todo mundo que está aqui, né, no digital, conhece a figura do zumbi. Seja lá por The Walking Dead, ou por já ter ouvido Thriller, Michael Jackson. Essa figura do zumbi é muito famosa. É uma figura que ela é resultado, né, de um processo colonial. As pessoas negras escravizadas, né, principalmente no Haiti, vão comungar da religião haitiana. E aí, outro processo de colonial, né? Agora Estados Unidos, tentando ser protetorado daquela região, vai para lá e vê essa religião e cria uma figura que é a figura do zumbi. Pode passar. Essa figura, ela com o passar do tempo, ela está espalhada pelo que a gente chama de cultura de uma forma absurda. A gente tem filmes, séries, HQs, muita coisa sobre o zumbi. E o principal que a gente pode pegar disso é que por que os zumbis mobilizam uma certa catarse em nós? E aí, o primeiro ponto é porque os zumbis eles falam sobre a gente, eles falam sobre como que nós falhamos enquanto habitantes do mundo no sentido de gerenciar nossa espécie, como que nós falhamos nessa situação governamental, na capacidade de cooperar, como que às vezes o individualismo foi sobreposto a uma cooperação para a sobrevivência. Então a ficção zumbi ela traz tudo isso, e um pouquinho mais. Então essa figura zumbi passou a ser central para a pesquisa que eu tento desenvolver, principalmente aqui na UFPR, no âmbito do residência pedagógica, em parceria com o PIBID, que foi o que eu vivi nesses últimos 4 anos. Então, o zumbi é a nossa vizinhança, e eles somos nós. São as nossas falhas, são nossos problemas, principalmente quando a gente pensa em questões ambientais. Próximo. Quando a gente vai para questões ambientais, a gente tem esse mapa, que é um mapa da justiça e injustiça ambiental, e a gente percebe como que essa injustiça ambiental tá espalhada. E a gente vive em um país que ele é chamado de zona, na teoria, né, de zona de sacrifício. Esse ser zona de sacrifício joga tudo que é indústria tóxica para cá.
tem problema não, eles vão bater palma e vão agradecer a gente porque ainda tem emprego. É isso. É a zona de sacrifício, é o sul global. Somos nós, aqueles que somos mais impactados, né, pelas questões climáticas, diretamente. Porque está tudo vindo para cá. Pode passar. E aí, para pensar, né, essa educação, né, a gente sabe que a educação química pode estimular uma perspectiva desenvolvimentista e alguns processos vão ser tentadores, né? Mas pode a química também, a educação em química, nos convidar para esse debate sobre o antropoceno, estimular pessoas a constituírem pontos de vista diferentes, com diferentes argumentos e às vezes até desaceleracionistas, e propor novos mundos e novas formas de habitar esse mundo, novas formas de viver, de vida. Pode passar. O Krenak, ele tem uma provocação que é muito interessante, né? Ele fala assim: minha provocação é sobre adiar o fim. É exatamente sobre poder contar mais uma história. E se a gente puder fazer isso, a gente pode adiar o fim. Isso é uma provocação muito mais do que, olha, eu vou contar uma história, essa história vai acabar o fim. Não leiam isso literalmente, por favor. Não compartilhem desse tipo de pensamento. Não é simplesmente ler uma história, mas é a capacidade que as histórias têm de fabular no mundo, né? E as histórias são poderosas? São bastante. São bastante poderosas. Tem gente que vive com base em doutrinas de alguns livros. Olha que interessante. Então, assim, há pessoas comuns que se reúnem durante um dia na semana e vivem na doutrina de um livro, que é um compilado de livros. Olha o poder da história, o poder da narrativa. E aí falar, mas você está falando do cristianismo? Não. O mundo árabe também é baseado no livro. Né? Então, assim, olha o poder da história. Se um lado é certo ou se o outro é correto, uma coisa que fala mais do que o correto ou não é que a história e a narrativa, ela tem poder de transformar o mundo. Então, assim, se a gente pode contar essa história, pode contar mais uma história, a gente talvez consiga adiar o mundo. E que história é essa, né? Porque não é qualquer história. Pode passar. E para falar de uma história que propõe adiar o fim do mundo, eu vou contar esse trabalho. 2 trabalhos, que é um trabalho coletivo, 67 pessoas trabalhando junto, realizado no ano de 2021. Pode passar. No âmbito do PIBID, do Residência Pedagógica, onde a gente criou o livro Conhecimentos Químicos que você precisa para sobreviver ao apocalipse zumbi. Então a premissa era criar uma história e conectar essa história com conhecimentos de química básica, possibilitando para os estudantes do PIBID, do Residência Pedagógica, nesse momento de química, né, pensassem alternativas utilizando essa ciência básica para a sobrevivência. De certa forma, não tem nada aí diferente do que aquele manual de química básica experimental de 1960. Só que a forma como a gente conta a história é o que muda. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Pode passar, por gentileza. A gente tenta trazer um título, um subtítulo, uma ilustração divertida, trazer conteúdo conceitual, dicas de sobrevivência, pode passar por gentileza, né? Mas a gente tem também uma forma de se pensar essa história. E como que a gente faz isso? Tem um camarada chamado Humberto Eco, que ele vai falar de um negócio que é o double coding. Tá? Double coding é aquilo que a gente vive quando vai assistir Rei Leão, quando vai assistir Shrek, sempre com criança, né? A criança, ela vai entender uma camada interpretativa do filme e você que está acompanhando a criança, você vai entender uma outra camada com muito mais nuances. Isso é propositalmente realizado pela indústria, né? Para que, imagina se você vai com uma criança assistir um filme e só a criança se diverte. É você que paga o cinema.
Então, se você não se divertir também, você vai acabar não querendo levar tanto a criança ao cinema, né? Porque você vai, não, vamos pro parquinho, vamos fazer outra coisa. Então, assim, vamos supor, você tem uma opção de coisas para fazer. A que você vai levar é o cinema. Então, assim, tem que ser divertido para você, tem que ser divertido para outra pessoa. Então, a indústria, ela trabalha a favor das histórias que a indústria cinematográfica, a indústria da mídia, né, a indústria cultural quer contar com esse double código. Eles colocam muitos códigos que vão se sobrepor, né? E aí eu trouxe Princess Cookie, que é um episódio do Hora de Aventura que, de alguma maneira, você pode pensar, pô, tá falando sobre um biscoito que queria ser princesa, mas não podia ser princesa, porque falaram que não podia ser princesa. Mas você pode fazer uma leitura muito para a questão de gênero aí. Então, mas quer dizer que os autores e autoras estavam querendo trabalhar gênero? Eles estavam querendo trabalhar essa ambiguidade, onde você pode pensar sobre transexualidade, onde você pode pensar sobre uma história que ela é flat e atingir pessoas em diferentes níveis, tá? Rei Leão é a mesma coisa. Se você assiste o Rei Leão com 7, 8 anos, você vai ver, meu Deus, que fofinho e tal, ai que triste, Mufasa, que maldoso Scar e tal. Se você já vê Rei Leão com 20 e poucos, você amplia essa camada, você já vai pensar sobre o processo de monarquia e tal. Se você tem uma graduação em história, você vai ver por um caminho. Se você tem graduação em letras, você vai ver por outro. Em química, por outro, dependendo. Então é isso, double coding. Então vamos pensar nesse double coding aqui, a partir do texto compõe o livro do zumbi, o primeiro deles. Pode passar. O livro começa assim, o mundo começou a declinar quando começamos a consumir de maneira desenfreada. Produzimos muitas coisas, mas tudo com prazo de validade para que comprássemos mais e mais. A gente dominava os desejos das pessoas, transformando eles em lucro. Era maravilhoso, carro de luxo, jatinho, comida, cara, tudo comemos carne sem pensar que na vida que nela habitava. E é mais ou menos o que eles querem fazer com a gente. Comemos tudo, bebemos tudo, o que podíamos e acreditávamos, principalmente que a ciência resolveria todos os nossos problemas. Os rios foram poluídos, não tem problema, a ciência vai resolver. O ar está poluído, não tem problema, a ciência vai resolver. Surgiu uma doença nova, não tem problema, a ciência vai resolver. A gente chegou num grau de loucura que duvidava, dividíamos natureza da humanidade, isso nós não fossemos natureza. Agora é tarde, esse mundo não existe, pode passar. Bem, eu não tinha carro de luxo, já tinha, era um trabalhador comum, desempregado, um país em crise. Começou com uma indústria de agrotóxicos, se instalou em Curitiba, e no começo não desconfiávamos de nada. Eles prometiam tudo pra gente, emprego, melhoria na qualidade de vida e principalmente que conseguiríamos pagar nossas contas. Vivíamos da ilusão de que conseguiríamos tudo com muito esforço individual. E falado pra gente, não reclame, trabalhe, assim fazíamos. E às vezes sem nos questionar muito. Eles diziam que a Capiagro ia dominar o mercado dos agrotóxicos a partir do produto extraído do cérebro das capivaras, e que seria um produto tão barato que todas as plantações de soja no Brasil iam querer. Com o passar do tempo, a Capiagro conquistou a confiança do mercado e se tornou a principal fornecedora de agrotóxicos do país. Diz que a empresa já conhecia o capivírus curitibense, presente no cérebro das fofinhas capivaras, mas mesmo assim preferiu ignorá-lo. Eles diziam, a produção não pode parar, o máximo que o vírus vai provocar uma gripezinha. Eles também acreditavam que boa parte da população se contaminasse, o problema estaria resolvido. Vamos pensar. O vírus ficou adormecido nos nossos corpos até 2030 e ninguém sabe o que aconteceu, mas em pouco tempo ele se manifestou e provocou um surto global. E aí, eu queria que a gente pensasse, tem várias camadas aí. A gente fala sobre consumo, a gente fala sobre o poder da ciência de vender uma solução que muitas vezes não é óbvia. Eu sei que a gente quer solução óbvia, eu sei que a gente quer solução fácil. Só que o processo de construção da ciência é um pouco mais complexo do que isso. E esse primeiro texto foi feito durante a pandemia, então estava
tem todo um negócio que você fala, olha, se você não viveu a pandemia, você vai ler, vai dizer que é só uma gripezinha, de outra maneira, de quem viveu. Então quem viveu sabe ao que está sendo feita referência. A forma como a gente foi lidar com isso. Pensa sobre a indústria, sobre a responsabilidade da ciência. Então tem tudo isso que está cercando como sobreviver ao apocalipse zumbi. Então pode passar. Então você tem a fogueira na caverna, como escovar os dentes. Você tem química básica, mas você tem a química básica nesse contexto de pensar, o mundo que acabou, como que eu posso usar essa ciência para sobreviver? Mas será que já não é uma ciência básica que promove coisas importantes para mim no momento de hoje, que pode ser aquilo que vai ajudar a gente a ter, que assim vai falar de promover perturbações mais lentas do possível? Então esse tipo de ideia que eu queria provocar com a gente nesse momento. Pode passar. E aí eu acho que o pessoal entendeu a ideia, porque o livro Conhecimentos Químicos que você precisa para sobreviver ao apocalipse zumbi, né, foi selecionado pelo Movimento Química pós-2022, né, da SPQ, e a gente compõe a coleção Química no Cotidiano da SPQ. Então esse livro ele ganhou essa possibilidade de compor, né, a coleção da SPQ. Então você acha lá esse livro, livro feito pelos alunos majoritariamente. Pode passar. E aí a gente pensou também, agora que o mundo já acabou, qual é a próxima etapa, né? Então a gente construiu um segundo livro, que é Conhecimentos que você precisa para reconstruir o mundo pós-apocalipse zumbi. Então foram 4 coordenadores do projeto, 24 PIBID, 24 PIBID Química, 24 Física, 15 Residência Pedagógica Química, 15 Biologia. A gente juntou todo mundo, pode passar, para pensar, né, e criamos um evento chamado Cooperar para Reconstruir, pensar coletivamente o mundo no pós-apocalipse zumbi. Teve uma palestra nesse dia, pode passar, e depois da palestra a gente separou temas: habitar, vestir, alimentar, energia, comunicação, relacionamentos mais humanos, etc. E a gente juntou grupo de trabalho para criar soluções para reconstruir o mundo. O principal, reconstruir o mundo de forma que não fosse igual àquele mundo que sucumbiu, né? Porque o caminho para ter o mundo que a gente tem hoje, a gente já sabe, é só olhar para a história. Mas como criar um mundo que seja sustentável por mais tempo possível, que não vai sucumbir, se é que esse mundo é possível. Então essa que foi a forma de contar uma história, foi a forma de... Então, assim, trabalho também, novamente, 2 alunos, majoritariamente. A gente seleciona coisas como coordenadores, quais tópicos? Alimentação, habitação, isso a gente selecionou. O texto, tanto do primeiro quanto do segundo texto de apresentação, eu que fui conduzindo. Mas isso é uma página em 70 para cada livro, né? Então, assim, é majoritariamente dos alunos. Pode passar. A gente tem isso, tem uma refrigeração, tem citações e tal. E esse livro também está gratuito no site da Livraria da Física. É só fazer o cadastro lá e fazer o download desse livro também. Então, são essas formas que a gente tem pensado, né, como que a química pode se posicionar diante desse tipo de discussão, né, que tem 2 exemplos práticos disso. Pode passar. Eu acho que é isso, né? Aqui tem o texto que eu vou deixar mais a gente ganhar tempo para as perguntas. Pode passar. E mais do texto, né? E agora a gente tem livro impresso também, né? E aí quem quiser entrar lá no site da Livraria da Física e pedir o livro impresso, fica à vontade, afinal o apocalipse não vai ter internet. Então
você conseguir o livro impresso, você vai achar um por aí, depois vai deixar para alguém que você gosta, se você sucumbir, virar zumbi. E lá você tem as dicas de sobrevivência. Mas é isso, pode passar e agradecemos, né? É isso. Estamos aí disponíveis para perguntas. Bom, quero agradecer ao professor Dalmo, a professora Bruna, pelas belíssimas reflexões e ensinamentos mobilizados ao longo da fala de vocês. E nós já temos perguntas. Ah. A primeira é para ambos, né? É possível tensionar as colonialidades na educação em química? E se sim, em diferentes etapas educacionais, né? Como? Bom, vamos lá, né? Vamos construir juntos aí, Dalmo. É muito que possível, né? Mas Dalmo tem mais carga que eu nas decolonialidades da vida, né? Mas pensando então na produção de saberes que não esses saberes produzidos dentro de uma química moderna colonialista, assim, sei lá, outros saberes, saberes das matrizes africanas, saberes dos povos originários, saberes, né, que não necessariamente são esses saberes oriundos de uma química moderna colonialista que vem, né, dentro de uma que funciona, diga-se de passagem, né? Estamos aqui, inclusive, falando sobre ela e usando os produtos que ela nos proporciona, né? Mas pensando, então, nessa produção desses outros saberes, né? E aí a gente tem bastante artigos e livros já nesse campo, né? A própria Bárbara Carini produz bastante nesse sentido, né? De resgatar, então, essa química Kemet, por exemplo, né? Pensar, então, a partir de outras lógicas de produção de saber. E aí, sim, acredito que dê para começar não só na fase, não sei se foi nesse sentido, né? Mas não só na fase do ensino médio, mas em toda a etapa de educar, né? Ou seja, de formar valores, objetividades, né? Então, a coisa eu acho que ela é um pouco mais profunda nesse sentido, né? Quando a gente vai para pensar a formação de subjetividade de um determinado sujeito, né, a gente também está pensando, então, em que informações, em que sistemas de referência que esse sujeito terá a partir do conhecimento que é apresentado para ele, né, onde ele se vê representado, como que esse conhecimento chega até ele, né, como que a gente conta a histórias que a gente monta. Não sei, o que você acha, Dal? Eu concordo contigo. Acho que tem níveis, né, de pensamento decolonial, nunca nem escrevi sobre, nem li. Então, se alguém publicou e, né, está se sentindo citada, me perdoe. Eu estou pensando aqui agora, mas não tenho me dedicado tanto a ler sobre o tema. Mas acho que tem níveis, assim. É possível a química, ensino de química, num sentido de decolonialidade? Em algum nível, sim. Né? Você tem um grau onde você consegue fazer isso. Mas tem limite. Porque essa química, da forma como todo currículo ele é estruturado, ele é baseado na química moderna. Tem por base na Europa, tem uma instituição formal, também com base no modelo europeu. Então, sim, tem níveis. Também não estou falando que a gente precisa jogar tudo fora que veio da Europa, não. Eu só estou fazendo uma reflexão teórica de que existem níveis de decolonialidade, de possibilidade decolonial. Então, assim, se alguém quiser me falar, não, estou construindo uma química com base nos escritos do Nego Bispo, eu vou falar, então você não entendeu porra nenhuma.
Porque essa química com base nos escritos do Nego Bispo, para mim, não existe. Esse pensamento anticolonial, a química não vai se encaixar aí. Mas você pode decolonizar a química. Mas a anticolonialidade, esse pensamento mais radical que o Nego Bispo vai trazer, aí, gente, você desculpa, mas meu coraçãozinho anarquista, ele não permite dizer que você está trazendo uma química anticolonial. Eu fico pensando assim. Eu acho, sabe, é isso. Posso estar sendo deslegiando, posso estar ofendendo alguém que talvez esteja trabalhando nisso. Mas eu já pensei um pouquinho sobre, viu? Se alguém já está trabalhando sobre isso nesse sentido, trabalha mais para me convencer. É isso, trabalho mais, porque para mim não. Para mim, assim, você pode decolonizar a química, você pode pensar decolonizar no ensino, você pode trazer química, você pode trazer um monte de coisa. Isso vai avançar muito, e é importante. Agora, na anticolonial, a gente precisa resolver outro problema, que é isso que a gente tem trabalhado aí. É esse inconsciente colonial capitalista. Pensar em outras formas de pessoas, outras pessoas em outros âmbitos que não acadêmicos. Pensa transformação de substâncias, outras entidades que trazem transformações de substâncias para a manutenção da vida. Entidades vivas, não vivas, pensando em outras ontologias. Então aí a gente consegue conversar sobre essa transformação de substâncias anticolonial, que aí a gente chamaria de química. Mas é isso, são níveis. Eu acho que o que a gente faz na universidade está bom, com força, trazer todo esse debate decolonial. Até demorou para chegar. Queria agradecer, bom, primeiramente, os ensinamentos passados. Tem uma outra pergunta que fizeram, acredito que seja um pouco mais para os dois também. Qual o maior desafio para mobilizar uma educação química menor na escola de hoje? Se alguém que souber, nos diga. Os desafios é o que a gente está trabalhando aí. Se a gente for ver a química da escola, ela é uma química capturada, a escolarização faz esse papel, né, onde a gente tem um currículo para vencer, a gente tem conteúdo para trabalhar, a gente tem que uma série de, né, currículos e propostas, enfim. Os maiores desafios, eu acredito que é como a gente articular essa química a ponto de a gente não se trair, né? Então, se a gente quer desterritorializar ela dessa noção moderna, colonial, se a gente quer um agenciamento político, se a gente quer uma vascularização, uma pulverização dela, é pensar nesses modos para que a gente não se traia, né? Então, é algo que a gente tem, os desafios que nós também temos nos cansaram, né? Não, como levar, se é que a gente vai levar isso para a escola, né? Se é que quando a gente leva isso para a escola, ela já não se torna maior de novo. É isso que eu ia falar, essa ia ser a minha resposta. Qual é o maior desafio? Jogar fora a escola. Porque aqui a gente está confundindo, aqui, né, quando a gente vive confundindo, assim, uma história de anos, pensando em educação, ensino de química, tal, a gente confunde educação com escolarização. A gente toma um como sinônimo do outro. Né? E a educação, como a gente tem trabalhado, né, até muito inspirado no Alê, que fala de educações, essas educações que vão emergir a partir dos afetos, dos encontros, podem ser humanos, mais que humanos. Quais educações são essas que emergem? Por exemplo, quando você, sei lá, olha de uma maneira diferente para um jardim. Sabe, você não tem um processo de escolarização aí. Mas você está olhando para aquele jardim. E aquele jardim parece que tem uma beleza diferente daquela beleza que você
que você percebeu outro dia. Teve um afeto diferente, teve uma troca, e essa troca mobilizou algo. Então, todas essas mobilizações, que inclusive, né, se alguém for mais antropocentrado, vai falar, não, porque educação só existe com humanos. Tá bom, senta lá, Cláudio. Então, assim, quando a gente está nesse contato fora desse âmbito escolar, quando vai para o âmbito escolar, já vejo que tem muitas capturas. Então, talvez nosso maior desafio seja realmente, né, e Fernando, se quiser entrar também no debate, nosso maior desafio vai ser que a gente está publicando, está pensando em educação química menor, e tem um monte de gente querendo levar ela para a escola. Que é inerente a gente, meu Deus, eu vou levar para a escola, eu quero fazer uma sequência didática, como se já não existisse um monte de sequência didática ótima, tanta gente produzindo aí há 40 anos sequência didática, e por isso que nossa educação está cada vez melhor, tanta sequência didática. Não precisa fazer sequência didática, pensa no processo, pensa nas pessoas, nos encontros, aí eu acho que fica bonito. Acho que a maior dificuldade é a gente mesmo, de deixar ela fora da escola. Mais isso. De não se tornar uma receita, né? De algo que, como que segue? Vamos fazer o script, que a gente poderia defender agora. A gente está trazendo uma nova teorização para a área, então sigam esse ponto, isso. Aí você vai ter uma educação química menor na tua vida, e isso vai salvar a tua classe, a tua turma, vai fazer com que todo mundo aprenda, vai fazer com que todo mundo... Não, né? A ideia não é essa, né? A ideia não é a gente criar uma cartilha, não é a gente criar uma saída prática para isso, né? Eu acho que, a priori, a nossa intuição é incomodar o pensamento mesmo, né? Incomodar como a gente tem pensado essas transformações químicas, como a gente tem ensinado, como a gente tem se posicionado diante delas, né? Como a gente tem as consequências que ela tem produzido, os caminhos que ela tem nos levado, né? Eu acho que muito mais do que pensar nos desafios de como levar para a escola, eu acho que antes disso é pensar nos desafios de como, então, compreender, elaborar, pensar a partir dessas reflexões, né? E eu vou falar que isso pode ser levado também até para o meio da indústria. Como assim? Tudo isso que a gente está pensando são as formas como a gente habita o mundo, como a gente vê o mundo. Você pode construir uma química industrial para matar espécies, ou você pode construir outra forma de lidar com isso, para compor com essas espécies. Por exemplo, eu estava falando sobre isso, ética, sobre produção, aí entrou um colega aqui da UFPR, falando assim, que ele fez uma molécula, né, e repele um mosquito da dengue. Olha que legal. Você não pensa em exterminar o mosquito, porque o mosquito ele é importante para todo um ecossistema. Você só não quer que aquele mosquito te pique. Isso são decisões. São decisões éticas. Elas vão estar centradas vão estar na nossa mente a partir de que a gente habita o mundo de maneira diferente. Olha que coisa. A mentalidade do humano no topo da cadeia alimentar é a mentalidade do extermínio. É muito mais fácil você pensar em algo que vai exterminar, sem pensar em toda a teia de relações que é habitar o planeta. Aí você fala, calma aí, eu não quero que extermine, eu só acho que eu não quero que o mosquito da dengue me pegue, porque eu vou morrer também, não quero. Isso, calma aí, e se eu simplesmente focar meu estudo em passar um repelente? Putz, repelente é legal, o mosquito continua lá, você não vai explicar. E ele vai se alimentar de outra coisa, vai ser alimento para outra coisa. E assim segue ciclo sem fim. Então, olha o Rei Leão que já foi colocado lá. Então, é a forma de pensar o mundo. E aí você fala, tudo que você pensa sobre química,
Pô, se construir pessoas que pensam essa química industrial de uma maneira diferente, pô, tá bom pra caramba já, né não? Obrigada, professor. Obrigada, professora Bruna, também. Agora eu tenho um comentário aqui para a professora Bruna. Não é pergunta. É, Bruna, gostei muito da sua apresentação sobre a parte ambiental da poluição dos plásticos. O interessante é que esse foi o meu tema de apresentação do seminário para a disciplina de ambiental. O que achei interessante é que não pensamos que a inovação do plástico na época como uma substituição de algo natural e que hoje chegou a um nível de ter microplásticos dentro do nosso corpo, pois de fato um produto final é sempre uma transformação química ou uma substituição e como certas coisas são prejudiciais ao nosso planeta. E mais um ponto é a importância da química verde, mesmo sendo um processo caro ainda, mas acredito que no futuro vai ser essencial. Eu acho que o futuro que ela falou já está aí, né, batendo na porta. Já e é muito assim, só fazendo um comentário, né? Das inovações, né? Então, assim, quando os cientistas estavam preocupados em se envolver em laboratório alguma técnica que pudesse ser efetiva para alimentar a população mundial, no caso dos organismos geneticamente modificados, eles estavam preocupados em lidar com a fome. Não estavam muito preocupados em outras questões. É uma preocupação genuína, né? Mas depois que isso sai do laboratório, a coisa se perde um pouco. Então, a questão às vezes não é nem aquilo que, né, a inovação em si, mas o que é feito dela depois. Mais ou menos essa ideia aí do plástico. Sim, a química verde certamente ela traz muitos pontos a serem levados em consideração, né? É claro que a gente ainda tem alguns problemas, né? Como tornar isso de alguma forma escalonável, né? Ou lidar com isso em grandes proporções, né? Até a gente estava no seminário com um estudante que ele estava falando sobre a retirada de enxofre da gasolina para que ela se torne menos poluente, né? Mas ela vai continuar a poluir, né? Mas ela só não vai ter óxido no enxofre ali. O problema é quanto isso é difícil de ter em larga escala, né? Falando numa escala industrial, em algo que tenha algum impacto significativo. Não adianta a gente fechar a torneirinha para escovar os dentes, né? A gente tem aí o agronegócio gastando água rodo, as máquinas, né? Utilizando aí vários chat GPT, né? E a máquina precisa de uma quantidade absurda de água para o esfriamento dessas máquinas, né? Então, a questão não está na inovação em si, né? Mas está nos usos que a gente faz dela. Ou na forma como a gente cobra, ou na forma como a gente conhece, né? E aí, um dos pontos positivos lá do vídeo da Isabel Stangers, lá do uma outra ciência possível, é que ela já abre o livro falando sobre a importância dessa inteligência pública das ciências, né? Então, que as pessoas têm que conhecer o que os cientistas produzem, o que está acontecendo, o que está rolando, para que elas se informem, para que elas possam participar coletivamente dessas decisões ou dessas, né, desses momentos aí, né? Então, acho que vai um pouquinho nesse sentido também, né? Desse desenvolvimento dessa inteligência pública das ciências, para que as pessoas também possam ter acesso àquilo que está sendo produzido no laboratório, aquilo que está saindo do laboratório, né? E aí, tudo pagando naquela hora, né? Talvez, quem sabe, assim, tomar alguma decisão, que nem a comunidade lá na França, a população que bateu o pé e não queriam ter os organismos geneticamente modificados nas suas prateleiras de supermercado. Qualidade de vida, né? De alimentação. Dalmo, tens algum adendo aí? É isso? De comentário por ti. Aqui. Estamos juntos, né, cara, nesse tamanho. Estamos juntos, aqui é uma unidade. Eu tenho uma outra pergunta que fizeram na educação de química menor.
seria como levar a discussão da educação de química menor para a formação docente. Começa? Vai lá? Eu acho que o caminho é o que a gente está fazendo aqui, né? Acho que isso aqui já a resposta está aqui, né? Esses passos, né, que a própria universidade abre para a gente debater sobre aspectos ainda talvez não tão debatidos, né? Então eu acho que um ótimo exemplo, né? Inclusive novamente agradecendo aí a 10ª Semana da Química por esse espaço de debate coletivo, né? Pelo menos para a gente trazer essas discussões para a formação docente. Eu acho que aí já temos uma boa pista, né? Como que a gente pode levar isso para a formação docente. Ou seja, tanto por meio de palestras, espaços como esses, como também, né? Discussões, pesquisa, grupos de estudos. Então eu vou ousar e responder outra coisa, pela pesquisa. A gente chama de pesquisa ou não, de investigação, mas pela pesquisa eu acho que é o caminho. Precisa ter envolvimento afetivo, aí, sabe? Você conseguir ter esse tipo de reflexão, mas estar em contato com outras cosmovisões. Eu acho que é o barato, assim, cara. Então, talvez essa pesquisa como um espaço privilegiado para o encontro. Não essa pesquisa que quer colonizar outros corpos e mentes, mas a pesquisa num sentido de espaço privilegiado para o encontro. Tomar isso assim como forma de educar, né, por esse contato, por esse encontro. E aí, consequentemente, pessoas que vão lidar com a docência, acho que tem jogo aí, né? Mas não é só o professor que pode se formar nesse sentido, né? Pesquisa da Maitê, né? Pesquisa de doutorado dela, ela está trabalhando pensando os saberes de artistas, mulheres, né? Eu acho que da Muriel também, cada um seu recorte, mas como que esses saberes de mulheres, artistas, mobilizam conhecimento que a gente chama de ciência. Tu entra num laboratório de gravura, a galera mexe com tudo que é possível de química. E não necessariamente tem um conhecimento de química como é visto na universidade. Isso é um exemplo, tem muitos outros. E aí está no campo da transformação das substâncias. E é isso que às vezes a gente fica meio incapaz de perceber, porque a gente vive a química absurdamente, né? Só eu tô o quê? Dentro da química desde que você sair da escola, mas então química. Você nem consegue perceber que outros grupos têm conhecimento de transformação de substância, que só não chama de hidroxila, carbeto, chama de outra coisa, mas está lá, está rolando. Você pega ácido para gravar metal. Tal coisa de boro para fazer vidro. Tá lá. Só que a gente não. Aí, olha que legal. Passa por reconhecer outras produções como produções legítimas e dotadas de importância e de agência. Olha que legal isso, pô. É um caminho longo. É um caminho longo, porque a ciência química a qual todos nós pertencemos parte do princípio lá que eu sempre cito do Miyakoto, que ele diz que a ciência é gulosa glutona, que ela engorda por não comer, não dialoga com outros saberes e por isso ela fica mais poderosa enquanto os outros somem. E a gente está falando, não, vamos lá, tem outras formas de conhecimento aí.
outras pessoas, outras entidades na Terra, que produzem transformações de substância importantes para a manutenção da vida de cada uma das espécies. Então é um pensamento ecológico que a gente tem conversado, é isso. Muito obrigado. Acredito que essas foram as perguntas. Só deixar um último comentário sobre as apresentações e reflexões que foram passadas depois das perguntas, que essas reflexões sobre a questão da docência e novos jeitos de ensinar e tudo mais, eu acredito que seja um momento válido, principalmente o pessoal do curso de bacharel, que normalmente eu, como sendo aluno de bacharel, não tenho acesso, e às vezes a gente não tem muitas dessas reflexões. Acredito que colabora um pouco para a questão da formação. Bom, Mas a gente, em nome de toda a comissão organizadora da semana da 10ª Semana da Química, a gente gostaria de agradecer aos professores que se dispuseram do tempo de estar conosco no evento e ainda melhorar e trazer esses ensinamentos. E caso queiram falar algumas palavras de despedida. pessoal, Palavras de despedida, né? Que triste. Espero que não seja de despedida. Espero vê-los em algum momento, em algum congresso, em alguma ocasião aí, em algum momento possa se rever aí, né? Quero agradecer então esse espaço, né? É uma alegria e um privilégio estar ao lado aqui uma das pessoas que eu sim sou fã e admiro demais, que é o Dalmo, pessoa assim queridíssima. Então, para mim, isso é uma alegria estar aqui dividindo esse momento com ele, dividindo esse momento com vocês, né? Então, novamente quero agradecer o convite, né? Agradecer a Fernanda aí que me proporcionou a gente estar aqui hoje, nossa querida Fernanda, né? Da qual também temos muita admiração e compomos muito bem juntos, né? Então, agradecer a ela, a toda a comissão de organização da 10ª Semana da Química, né? Pelo evento, pelos temas, né? Eu acho que principalmente pelo tema que vocês estão trazendo, né? Que vocês estão abordando aí. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse tema. E, novamente, muito obrigada aí a todos e todas que estão nos ouvindo, que fizeram umas perguntas e que estão pensando aí com a gente. Então, se você ficou angustiado ou angustiada, inquieto, inconformado, inconformada, é porque deu certo. é isso aí. Falar que a Fernanda foi muito generosa, né? De convidar a gente aí para essa mesa, e que ela devia estar aqui com a gente também, porque esse papo todo que a gente teve, né? É um papo que a gente tem junto também, né? Com a Fernanda, principalmente no que vai tangenciar a química menor, é o que a gente está em construção. Então não tome nada disso que a gente falou como 100%, porque a gente está em construção. Pode dar amanhã a gente chegar e falar, não é nada disso que a gente estava pensando, é outra coisa. Então tá bom também. Porque é assim que se faz ciência, é assim que se faz filosofia, é assim que faz pensamento, é isso. É uma hora você falar, depois contrapor, né? Senão a gente fica insistindo num negócio que a gente, não é por aí. E fica para sempre por medo de se contradizer. Então a Fernanda tinha que estar aí com a gente. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar junto, né? Já tive a honra de trabalhar aí, né? Eu sei que está todo mundo online, mas já tive a honra de trabalhar com vocês, né, por 2 anos, então foi um momento muito, muito feliz de parceria. Vocês estão aí muito, muito bem com os professores. E aí dizer também, né, que esses dois aí que vieram, né, brincadeira não, né, a Fernanda e o Paulo, então vocês estão bem assistidos demais, né, para compor com o Zé também, né, então que diz respeito à licenciatura, vocês estão bem demais. Então
Bacharel nem se fala. Já estavam bem e vão continuar bem. É isso. Valeu, gente. Obrigado aí. Agradecer mais uma vez a presença dos membros da mesa e, como a própria professora já disse, esperamos ver vocês em momentos futuros. Agradecendo também a participação de todos aqueles que acompanharam, conseguiram acompanhar pelo YouTube. E um último aviso que as atividades continuam no período da tarde amanhã. E também a gente ressalva a importância de acessar o Instagram do @equipesemp para ter mais informações sobre o evento. Até breve. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. De novo, obrigado, professora Bruna. E até breve, até amanhã, né, gente? Que a programação do evento continua. Exato. Obrigado Tchau, a tchau. todo mundo. Tchau, tchau.